Meus queridos irmãos, graça e paz, bom dia a todos, né? Que manhã maravilhosa. Eu gostaria de parabenizar todos os pais que estão aqui presentes, né? Talvez você esteja aqui e não tenha pai biológico vivo, né? Como eu também. Mas nesses momentos assim a gente lembra, né? Dos nossos pais. Mas o que nos conforta também é que nós cristãos, né? Nós temos um pai celestial, não é verdade? Que nos adotou por intermédio do seu Filho chamado Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos meditar aqui rapidamente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 14. 1 Coríntios capítulo 4. Estaremos lendo a partir do verso 14 até o verso de número 21, nessa breve meditação dessa manhã. Amém? Podemos ler? O texto sagrado nos diz assim: não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los, como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Verso 16. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Verso 18. Alguns de vocês me encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas, em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote, ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar? Deus, nós queremos bendizer teu nome, agradecer a ti por essa manhã tão abençoada em tua presença. Obrigado por todos que vieram a esse café da manhã. Obrigado por todos que se reúnem aqui de forma presencial conosco. Eu oro também, Senhor, por pessoas que estejam nos acompanhando de forma remota nesse momento. E a minha oração é que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo possa usar essa breve meditação dessa manhã para falar o nosso coração. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei, pai que está aqui presente, se você fez um curso para ser pai. Eu não, né? A maioria de nós que estamos aqui, nós aprendemos a ser pai quando nós nos tornamos pais. Isso não é muito bom, né? O ideal seria que nós cristãos preparássemos os nossos filhos para serem pais. E que os jovens cristãos se preparassem doutrinariamente, biblicamente, para se tornar pais e evidentemente também mães. Não é verdade? Nesse texto que nós acabamos de ler, essa parte de 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 13, Paulo está na realidade confrontando a igreja de Corinto pela sua imaturidade, pela sua soberba, demonstrada em suas divisões dentro da igreja. Um grupo dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que era de apóstolo, e existia um grupo que dizia que era de Cristo. Do verso 1 ao verso 13, Paulo está na realidade confrontando a igreja. Mas uma coisa digna de nota, nessa porção que nós lemos, a partir do versículo de número 14, Paulo se volta para a igreja, ainda exortando, é bem verdade, mas usando a figura de um pai. Detalhe, Paulo não tinha, creio eu, né? E também os nossos doutrinadores, Paulo não possuía nenhum filho biológico. Mas ele
considerava, por exemplo, a igreja de Corinto como seus filhos espirituais. Então, repito, do verso 14 ao verso 21, ele se volta para aquela igreja na figura de um pai. E ele passa da disciplina severa que ele faz até o verso 13 do capítulo de número 4, para a doçura, nos versículos que nós lemos, para a ternura, para a mansidão, para o carinho. Por que eu digo isso? Porque ele dirige-se àquela igreja como filhos amados. Filhos amados. E aqui, desde já chega uma primeira lição para a nossa vida. Quantos de nós que estamos aqui, que somos pais, e às vezes de forma necessária, nós disciplinamos um filho, mas nós na realidade nos sentimos muito mais tristes do que eles? Quantos de nós que estamos aqui, que disciplinamos um filho, mas embora escondido muitas vezes, nós choramos mais do que eles? Embora saibamos que isso é necessário muitas vezes. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 14. Vamos reler? E aqui está, no meu ver, o primeiro atributo de um pai responsável. Olha o que diz o verso 14. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los, como a meus filhos amados. Meus irmãos, o que tirar aqui? Primeira lição, ou primeiro atributo de um pai responsável. Pai é aquele que confronta. Muitas vezes será necessário você confrontar seu filho. Um detalhe aqui, a palavra admoestar, no original significa confrontar através de palavras. É isso que Paulo está fazendo. E o que significa confrontar através de palavras? Significa que pais responsáveis, eles precisam ter tempo para conversar com os filhos. Que pais responsáveis têm que ser amigo de seus filhos. Que um pai responsável, principalmente, tem que conquistar a confiança dos seus filhos. Porque quando você conquista a confiança dos seus filhos, na realidade, você está conquistando o coração deles. Eu entendo dessa maneira. E por que isso é importante, irmãos? Confrontar. Creio eu que por dois motivos, por um motivo importante. Porque há dois tipos de autoridade. Existe a autoridade imposta, e essa todos nós pais temos, porque Deus nos colocou como autoridade legítima sobre os nossos filhos. Você, pai que está aqui me escutando, você é autoridade legitimada por Deus sobre a vida dos seus filhos. Enquanto estiver debaixo do seu teto, é você quem manda. Essa é a grande realidade. Enquanto estiver sob a sua responsabilidade, a autoridade imposta por Deus é você. Isso não significa que você vai ser um carrasco, de maneira alguma. Mas essa autoridade, ela é imposta. E essa autoridade, ela é legítima. Porque Deus constituiu os pais como autoridade sobre os filhos. Porém, há uma segunda autoridade. É a autoridade adquirida. Essa, meus irmãos, só vem através da confiança. Sabe por quê? Eu digo isso. Somente quem é íntimo tem autoridade para confrontar. Você não abre a sua intimidade para quem não é íntimo de você. Isso me chamou muito a atenção. Então, um conselho aqui para nós pais que estamos aqui nessa noite. O que é vital para nós pais? Meus irmãos, nós precisamos conhecer, em primeiro lugar, a verdade, para poder ensinarmos aos nossos filhos.
como você vai ensinar a verdade a seus filhos, se você não a conhece? Você só pode ensinar seus filhos, prepará-los para a vida com segurança, se você conhece a palavra. Mas a outra coisa que é extremamente importante, está diretamente ligado ao conhecimento. Você precisa viver essa palavra que você conhece, porque só assim você vai verdadeiramente influenciar seus filhos de forma positiva. E mais um conselho aos pais que estão aqui, que são desafiados a confrontar. Nosso papel como pai não é ver nossos filhos sempre sorridentes, não é ver nossos filhos sempre saltitantes de alegria. Não. O nosso papel como pai exemplar, que confronta os filhos, é forjar na vida de nossos filhos caráter. E isso a gente só consegue forjar se a gente conhece as Escrituras. Isso é muito claro ao meu ver. Segundo ponto, verso 15. Olha o que Paulo diz. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, algumas outras versões diz preceptores, né? Mas a minha versão diz, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Se o primeiro atributo de um pai responsável, ou de um pai exemplar, é confrontar, com base aqui no verso 15, pai é aquele que gera. Pai é aquele que gera. Interessante que minha versão, como eu já disse a vocês, né, traz a palavra instrutores. E outras versões traz a palavra preceptores. Quem era essa pessoa? Na realidade ele não era um professor. Ele era um escravo, que muitas famílias ricas tinham. Lá em Corinto, por exemplo. O que fazia essa pessoa? Ele tinha a responsabilidade de cuidar de uma criança e de conduzi-la à escola. Esse escravo, esse preceptor, ou esse instrutor, repito, ele não era o professor em si, mas ele pegava a criança, né, que ele tomava conta como escravo da família, pelo braço, e a levava até o professor e deixava aos pés do mestre na escola. Detalhe, ele também era muitas vezes responsável por ensinar, quando tinha condição, a lição de casa aos filhos dos seus senhores. E Paulo usa essa figura aqui. Para quê? O que é que ele está nos dizendo, ou o que ele quer nos ensinar? No verso de número 15, ele está dizendo o seguinte: que nós podemos ter muitas pessoas que nos levam à instrução, ou que levam a instrução até nós. Porém, irmãos, nós só temos um pai. Seja ele quem for, nós só temos um pai. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quem gerou vocês em Corinto não foram os preceptores, não foi Apolo também, não foi Pedro, fui eu que gerei vocês. Então, para Paulo, pai é o que gera. Por que pai é o que gera? Porque a relação pai e filho é estreita, é íntima, é sentimental, é familiar. Mas atente para o seguinte: é necessário eu destacar aqui duas coisas. Presta atenção nisso aqui. Primeira, há pais que geram, mas não cuidam. Não é isso que Paulo está dizendo. Existem pais que geram, mas não cuidam. É como se fossem meros reprodutores. E é bom que a gente lembre, pais que estão aqui nessa manhã, ou me acompanhando de forma remota, nós não somos como animais. Na realidade, nós não somos animais, que se reproduzem e com o tempo perdem um vínculo com suas crias, esquecendo-se delas. Nós não somos assim. Me parece que Paulo está dizendo o seguinte: não basta apenas ser pai biológico,
Não basta apenas gerar filhos. Um pai de verdade ama o que dele é gerado. Eu tenho certeza que os pais que estão aqui nessa manhã, você vai concordar comigo. Poderia lhe dar todo o ouro da terra, todos os bens materiais da terra, você não trocaria por um filho seu. Toda a riqueza da terra, todo o glamour da terra, tudo que esse mundo pudesse nos oferecer, eu tenho certeza, nós não trocaríamos por um dos nossos filhos, por o dedo mindinho dos nossos filhos. Quando um pai é responsável, ele gera filhos com amor, ele gera filhos com responsabilidade. Os filhos deles não são frutos de paixões desenfreadas, nem de amor irresponsável. Não, ele ama aquilo que foi gerado dele. Então não basta apenas gerar, tem que cuidar, né? Uma segunda coisa importante aqui: pais que não geram, mas cuidam. E como tem? Há homens, queridos, que não podem gerar, né? Mas eles são pródigos em amar. Há homens que entram em outro relacionamento e adotam os filhos daquele relacionamento e amam. São filhos adotivos, são filhos de coração. E eu acho isso muito gratificante, muito bonito por parte de quem quer que seja, de um homem que faz isso. Sabe por quê? Porque a adoção é um ato livre. Você adota se quiser. Você não é obrigado a adotar. E quantos pais que não conseguem gerar filhos biológicos, mas conseguem adotar os filhos no coração? São homens que se tornam pais adotivos, de filhos que não foram gerados por eles, né, das suas entranhas, mas foram gerados no seu coração. Um detalhe aqui: lembre-se que foi dessa maneira que o nosso Pai Celestial fez comigo e com você. Nós somos filhos do Deus Pai, porque Ele resolveu nos adotar. Então a adoção, sem sombra de dúvida, é um ato de amor. O que é que eu aprendo aqui, com base nesse verso de número 15? Quem é pai biológico pode gerar filhos duas vezes. Primeiro, fisicamente. Segundo, espiritualmente. Pais que estão aqui nessa manhã, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se você é pai biológico, ou se você é pai adotivo, nós devemos lutar, não apenas pela criação responsável dos nossos filhos, mas a coisa mais urgente que você deve lutar é pela salvação dos seus filhos. É pela salvação dos seus filhos. Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer aqui nessa manhã. Talvez você tenha vindo aqui, né, por um convite. E graças a Deus que você veio aqui participar conosco de um café da manhã. Mas eu acho que a coisa mais importante que Deus tinha a falar conosco, entre outras aqui nessa manhã, é que você, pai que está me ouvindo, deve lutar com todas as suas forças, sejam até as forças do seu joelho, dobrados, pela salvação urgente dos seus filhos. Repito, Paulo não teve filhos biológicos, mas ele possuía filhos espirituais. Mesmo que talvez você esteja aqui e você não tenha gerado nenhum filho na terra, você pode gerar filhos no céu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Verso de número 16, irmãos. Vamos reler? O texto sagrado nos diz assim: portanto, eu peço a vocês,
que sejam o quê? Que sejam meus imitadores. Um pai exemplar, um pai responsável, ele é exemplo. Ele é exemplo. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui que eu julgo importante. Não existe pai perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos, queridos. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, a gente pode recomeçar. E no meu entender, um dos grandes problemas dentro do lar hoje em dia, talvez o maior, seja a falta de comunicação. Nós perdemos a nossa capacidade de se comunicar, irmãos. Mesmo na era digital que nós vivemos. Mas o ponto aqui é que Paulo está dizendo que um pai exemplar, aliás, que um pai responsável, ele é exemplo. O que é que eu gostaria de dizer aqui a você nessa manhã, tomando como base o verso 16? Nós, pais, não só ensinamos com o que a gente diz, não, mas principalmente com o que a gente faz. Essa é uma grande verdade. Os filhos, eles aprendem primeiro pelo exemplo, depois pela doutrina. Não adianta você dizer a seu filho que você ama a igreja, se você não traz ele para aqui. Se seu filho não vê você aqui. Não adianta você dizer a seu filho que casamento é a coisa melhor do mundo, porque ele no palco da vida está vendo como você trata a sua mulher. Essa é a grande realidade. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Ele está dizendo que os filhos veem mais as nossas vidas do que escutam nossas palavras. Não adianta um belo discurso, irmãos, entre os seus amigos. Não adianta você ser polido entre as pessoas que você gosta, entre os amigos da família, se quando aquele povo sai, você se torna, irmãos, um bruto dentro de casa, uma pessoa irreconhecível dentro de casa, que não dá chance da sua esposa crescer. Né? A gente ensina pelo exemplo, muito mais do que a doutrina. Essa é a grande realidade que ele está dizendo aqui. Atente para o seguinte: nós pais, nós sempre estamos ensinando. Nós ensinamos para o bem, mas também nós podemos ensinar para o mal. Já disse aqui em outras mensagens, não existe liderança neutra. Nós influenciamos a vida dos nossos filhos. Estão lembrados daquele provérbio que a gente gosta tanto, né? 22:6. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. Pais que são exemplos, eles ajudam os filhos a enfrentar a vida, é verdade. Mas pai também pode desqualificar os filhos para enfrentarem a vida. Veja como o nosso papel, pai, que está aqui nessa manhã, é importante na vida dos nossos filhos. Mas eu tenho um conselho para lhe dizer aqui. Existem pais também, é verdade, que preferem muito mais agradar os filhos do que ensiná-los. A função dos pais não é dar o que os filhos desejam, mas o que eles precisam. Permita-me aqui um parênteses aqui nessa manhã. Entre todos os pais bíblicos, tem alguns que nos chamam a atenção, né? E um que me chama a atenção é o sacerdote Eli. Porque Eli, a palavra do Senhor diz, que o que Eli falava acontecia, né? Ele profetizou na vida de Ana, que Ana ia ter um filho, mesmo ela sendo estéril, e passados os dias, alguns dias, Ana engravidou e teve um filho. Foi ou não foi verdade? E ele pegou os dois filhos dele, Ofni e Finéias, e fez deles dois pastorzinhos, dois sacerdotezinhos.
E colocou aqueles meninos no templo, para ministrar ali no templo. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. O povo via isso. Deus enviou profetas para confrontar Eli. O problema era o seguinte: Eli não dava, digamos assim, não dava crédito ao que Deus falava, nem tampouco ao que o povo dizia acerca dos filhos dele, porque Eli preferiu agradar os filhos do que ensiná-los, do que agradar a Deus. Há muita gente assim, irmãos. Há muitos pais, infelizmente é assim. Talvez você seja um pai dedicado, crente, e eu sei que tem muita gente assim. Mas não basta apenas você mostrar ou apontar o caminho para seus filhos. Nós temos que ser guias. Não adianta você dizer: filho, é por aqui. Você tem que pegá-lo pela mão e dizer: eu vou com você. Eu sou exemplo para você. Esse é o nosso desafio. Tomá-los pela mão e caminharmos juntos com Ele. Versículo 21. Vá para o 21, por gentileza. E aqui está outro atributo de um pai responsável. Diz o seguinte: olha. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote? Ou com amor e espírito de mansidão? Um pai responsável, ele é aquele que disciplina. Ele é aquele que disciplina. Eu já contei um exemplo faz muito tempo aqui, mas eu vou contar novamente. Se você já sabe, eu refresco sua memória. Se você não sabe, você vai aprender. Eu li num livro acerca de uma senhora que todos os dias tomava café numa mesma cafeteria. E ela tomava exatamente o mesmo café durante anos. E para a criança que ia com ela, um menino, ela mandava colocar um copo de leite. Todos os dias. E aquela criança bebia o leite. E todo mundo era admirado porque ela fazia isso religiosamente todos os dias. E certo dia ela chegou lá, pediu o mesmo café da manhã, colocou o copo de leite para o menino, e o menino disse: eu não quero. Ela disse: mas filho, está sentindo alguma coisa? Está doente? Ela disse: não vou tomar porque eu não quero. E pegou o copo de leite e derramou sobre a mesa. Essa mulher que sempre mostrou serenidade entre todos, pegou a sandália, deu algumas palmadinhas na mão daquele menino e mandou colocar o leite de novo e disse: você vai tomar. Outra pessoa ao lado dele, inclusive um policial militar, olhou aquela cena e disse: estou decepcionado com a senhora, porque a senhora sempre demonstrou ser muito educada, e hoje em público a senhora bateu no seu filho, por quê? E ela olhou para aquele policial e disse: eu estou educando ele agora, para quando ele estiver adulto, não seja só você que ele vai respeitar, mas ele tem que me respeitar agora, eu sou a mãe dele. Um pai responsável, ele disciplina. Disciplina. Quem ama, queridos, disciplina. O amor, quando ele é responsável, ele estabelece limites. Seu filho não pode se sentir o dono do mundo, que não respeita ninguém. Não respeita você, não respeita os professores, não respeita a liderança religiosa. Essa criatura vai respeitar quem? Um pai responsável, ele disciplina. E interessante, atente para isso. Disciplina não é tortura, disciplina não é maus tratos, disciplina não significa violência verbal, disciplina não significa agressão física, embora às vezes uma chinelinha não faz mal a ninguém, umas palmadinhas não matam ninguém. É limites. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é melhor você ver seus filhos chorando por um instante do que vê-los destruídos por toda a vida.
Ontem, foi ontem parece, foi ontem, eu vi uma pessoa, e ele não é cristão, mas ele disse algo interessante. Ele disse: olha, eu nunca tomei uma decisão contrária a meus pais, para mim dar bem. Nunca. Eu posso dizer isso a você também. Sempre que eu fui contrário à ordem de meu pai ou de minha mãe, e eu fiz isso muitas vezes, eu me dei muito mal. Eu até dizia ao seminarista Leandro, que conversava comigo ali, à porta, na porta ali, agora há pouco tempo, antes do culto, eu dizia a Leandro: Leandro, pense no ditado certo, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Ou como a gente paga o preço, irmãos, quando a gente não escuta nosso papai, nossa mamãe, né? Às vezes nem tem pós-doutorado e nem precisa, não tem mestrado, como o meu, ele dizia a mim, né, eu só sei fazer um O, porque eu tomo café numa xícara redonda. Meu pai era totalmente analfabeto. É melhor ver os filhos chorando um instante, que vê-los destruídos por toda a vida. Contudo, irmãos, deixa eu lhe dizer algo aqui. Eu não conheço nenhum pai, isso é válido para a mãe também, evidentemente, que consiga disciplinar corretamente, se ele não caminha junto com os filhos, se ele não ensina pelo exemplo, se ele não pavimenta o caminho da restauração. Eu posso lhe fazer uma pergunta aqui? Muito pessoal, responda para você mesmo. Na sua família, existe lugar para restauração? Na sua família, há lugar para perdão? No seu coração, há lugar para perdão, para ser restaurado? Eu acredito que sim. Mas ao mesmo tempo, ainda com base nesse verso 21, nenhum pai tem o direito de envergonhar os filhos, de constrangê-los, de achatar a alma dos filhos. O que é que eu estou querendo dizer aqui no verso 21? Em tudo na vida, irmãos, nós precisamos de equilíbrio. Nós nem podemos ser opressores, carrascos, mas também nós não podemos ser totalmente passivos, frouxos, obrigado Silvio, permissivos. Por favor, não estou dizendo que ninguém faça isso, estou dizendo a você minha experiência. Quando eu era um pouquinho traquino, né? Meu pai dizia o seguinte: ele ia trabalhar, vinha almoçar, aí dizia: quando for 5 horas da tarde, a gente conversa. Conversar era dizer: você vai apanhar. E eu tinha 3 opções: cinto, tomada de ferro, já levou uma pisa com tomada de ferro, nem queira, ou a sandália. Pense num dia torturador. Você tem uma pisa agendada de 10 horas da manhã, sabendo que de 5 da tarde você não tinha como escapar. Tinha? Não tinha, irmão. Não tinha mãe, não tinha professor, não tinha conselho tutelar, não tinha. E a memória do velho era boa, viu? 17 horas, estava lá. Não morri, conselho tutelar nunca foi em minha casa, sabe? E hoje eu posso dizer: sou homem e devo muito a meu pai. Se fosse deixado pelo meu próprio coração, irmãos, onde era que eu estaria hoje? Mas eu digo a você, tem equilíbrio. Repito, não podemos ser opressores, não podemos ser carrasco, mas também não podemos ser frouxos, ser permissivos. Nós precisamos de pais que saibam dizer sim, mas também precisamos de pais que saibam dizer não. Pais que tenham coragem para negociar o negociável, mas também tenham coragem para negociar o inegociável, para não negociar o inegociável. Vamos terminar? Verso 21 ainda. Vou reler. Estou já terminando.
Verso 21. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Ao mesmo tempo que o pai é aquele que disciplina, o pai também é aquele que dá carinho. Não é verdade? No meu entender, não existe nada mais nocivo para a saúde emocional dos filhos do que desequilíbrio no relacionamento. Ô meu irmão, como é triste um pai que não abraça um filho. Que não cheira o filho. Que não beija o filho. Eu quero dizer aqui a você, você pode dar todo presente do mundo a seu filho. Você pode dar uma Ferrari a ele hoje. Muito mais valioso para teu filho é um abraço seu. Com certeza. Tem que haver disciplina? Tem, pastor, mas também tem que haver carinho, irmãos. Porque quando há disciplina sem carinho, cria-se filhos revoltados, cria-se filho amargo. Mas quando se dá carinho sem disciplina, criam-se filhos mimados, imaturos. O que é que eu gostaria de dizer aqui, em suma, com base nesse ponto aqui, que pai é aquele que dá carinho aos filhos. Disciplina sem amor é escravidão, mas amor sem disciplina é irresponsabilidade. É irresponsabilidade. Vamos terminar? Vou concluir com o verso 19, apenas a parte A. O texto diz assim: mas em breve, se o Senhor quiser, irei o quê? Irei visitá-los. O pastor Hernandes Dias Lopes, em muitos comentários dele, ele diz o seguinte, já li em diversos comentários dele, que quando nós somos pequenos, está ali Lucas, com a filhinha dele, os nossos filhos choram para estar perto de nós. Quando nós ficamos velhos, é nós que choramos para que nossos filhos fiquem mais perto de nós. E às vezes não tem condições mais. O verso 19, a parte A, ele está dizendo o seguinte, que um atributo de um pai responsável é que ele se esforça para estar perto dos filhos. Para estar perto dos filhos. Como é que você faz isso? Se nós não semearmos amizade na vida dos nossos filhos, quando eles ainda são pequenos, pode ser que quando eles cresçam, só existe da parte dele para conosco indiferença. Indiferença. Segundo ponto aqui, é possível conquistar, irmãos, troféus da fama, enfeitar paredes com diplomas, arrancar aplausos dos homens, mas se nós perdemos os nossos filhos, todas essas conquistas terão um gosto amargo. Eu termino dizendo o seguinte, que sejamos pais, que não apenas se preocupe com o dar o melhor dessa terra para os nossos filhos, mas que principalmente ensinemos aos nossos filhos o caminho do céu. Amém? Amém, queridos? E lembre-se, talvez você, como eu, como todos aqui, você tenha falhado em algum momento e vai falhar na função de pai. Sabe o que é maravilhoso no Evangelho? Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. É bom quando a gente diz, irmãos, a gente falhou, filho, eu falei, filho, me perdoe, eu não sou perfeito. Você já fez isso? Se não o fez, faça. Faça. É possível recomeçar. É possível recomeçar. E lembre-se sempre, só existe um perfeito. E na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a chamá-los de Pai. Seu pai biológico pode ter falhado com você,
talvez você não o tenha mais em vida, né, nesse plano aqui, mas atente para o seguinte: há alguém lá no céu, o pastor John Stott diz o seguinte, que existe um nome cristão para Deus, e é o nome que ele gosta de ser chamado. Não é Elohim, não é El Shaddai, não é Jeová Tsidkenu. O nome cristão para Deus, e que ele prefere ser chamado, é de Pai. E você pode chamá-lo de Pai, porque você é filho dele. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe na manhã de hoje.